muito boa noite, sejam muito bem-vindos na nossa aula 2 da semana do jato de plasma. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui, eu quero que vocês coloquem aqui para mim quem participou aí da nossa primeira aula da semana do jato de plasma. Eu quero ver estourar aqui quem estava participando dessa primeira aula. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Lima, instrutora da Belo Olhar Cursos. Nós estamos aí na maior plataforma de cursos online do mundo. Batemos um incrível recorde aí de mais de 28 mil alunas de sucesso. E hoje você vai ter sucesso também através aí da aula 2 da nossa semana do jato de plasma. Então coloca aqui para mim que eu quero ver quem estava participando da aula. É muito importante saber se você estava aqui. Na primeira aula eu mostrei para vocês a grande oportunidade que esse aparelhinho pode dar para você. É um aparelho, é uma técnica e várias possibilidades de utilização. Nessa aula de hoje eu vou falar para vocês como vocês vão dar os primeiros passos na sua atuação com jato de plasma, e ela é uma aula muito, muito importante. Então já ativa o lembrete aí no seu celular para as próximas aulas, porque nós teremos muitos conteúdos aqui de qualidade para que você possa entender tudo sobre a atuação do jato de plasma e saber como fazer o seu caminho de sucesso para você faturar 5, 10 mil, 15 mil ou mais atuando na estética não invasiva. Eu vou falar para vocês, se vocês quiserem melhorar a resolução aí da sua apresentação, que eu vou colocar na tela, é só você clicar naquele parafusinho aí da telinha do seu YouTube e fazer aí a mudança da resolução. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a apresentação na tela pra gente. E vai colocando aqui pra mim quem participou da aula 1, que eu quero saber quem estava aqui. É muito importante isso. E você precisa ficar muito ligadinha, porque hoje nós vamos fazer treinos práticos para que você tenha aí uma aplicação de sucesso e saber exatamente o que você está fazendo para você ficar livre de intercorrências. Hoje eu vou passar tudo para vocês a respeito dos aparelhos, quais são os aparelhos mais populares usados aqui no nosso mercado da estética, quais são os valores que eles fazem, como você pode escolher a sua ferramenta e iniciar a técnica do jato de plasma e ter muito sucesso para você ter um alto faturamento aí de 5, 10 mil, 15 mil ou mais atuando com a estética não invasiva. Então fica ligadinho aí, não perde nada. Eu quero lembrar vocês que todas as informações serão enviadas no seu grupo de WhatsApp. Então fica ligadinho aí no grupo de WhatsApp. Inclusive essa apostila de hoje que tá bem legal, recheada de dicas muito importantes para você fazer a atuação com jato de plasma, ela vai ser enviada aí no seu grupo de WhatsApp. Então fica ligadinha para você não perder nada dessa semana. Nós estamos aí na aula 2, onde vocês vão aprender os primeiros passos para que você consiga, com uma única técnica, um único aparelho, realizar dezenas de tratamentos que vão do fio do cabelo à sola do pé. Na nossa aula 3, ela é muito importante, por isso que vocês precisam dar sequência nessa semana. A nossa aula 3 vai falar sobre o primeiro atendimento de uma prática muito popular, muito procurada no mercado da estética, que é de redução de rasgo na orelha em excesso, que é lobuloplastia não cirúrgica. Então, todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês durante a semana, ele é uma sequência para que você consiga lá no final ter aí uma metodologia de sucesso. E na nossa aula 4, eu diria que ela é até a mais importante de todo o restante da semana, porque nessa aula 4 você vai conseguir entender qual é essa metodologia incrível, que é um método completo que eu passo para as minhas alunas, mais de 28 mil alunas de sucesso, para atuar com jato de plasma. Então, nessa aula, eu vou falar para vocês sobre o meu método de atuação com jato de plasma. Por que mais de 28 mil alunas conseguem ter sucesso na atuação do jato de plasma? E você vai ficar sabendo nessa última aula. Então, me segue aí até a última aula da nossa semana para você não perder nenhum conteúdo que vai ser muito importante para você atuar no jato de plasma. E fica ligadinho aí, porque nós teremos uma prática incrível, recheada de dicas para você ter sucesso na atuação do jato de plasma. Sobre o jato de plasma. Na primeira aula eu falei para vocês que essa técnica, ela faz a utilização de um aparelho. Esse aparelho faz um faiscamento. Esse faiscamento gera uma lesãozinha na pele,
que é a fulguração, e através dessa fulguração nós temos inúmeros benefícios da atuação da técnica na pele. E eu falei para vocês que nós temos diversos aparelhos no mercado. Quando eu comecei a técnica, por exemplo, só existiam equipamentos importados, os nacionais nem existiam aqui no Brasil. Hoje nós estamos aí com uma gama de aparelhos, né, de desenvolvimento em aparelhos aqui no Brasil, incrível, e você tem uma variedade muito grande, diferente de quando eu comecei na técnica. A técnica, ela começou fora do Brasil, e ela veio para o Brasil aqui, que ela está bem conhecida no Brasil há mais ou menos 5 anos, que eu trabalho com a técnica há mais ou menos 8 anos. E é uma técnica nova, relativamente nova. E eu quero apresentar para vocês hoje como vocês podem ter aí uma super novidade nos seus atendimentos, fazendo tratamentos que vão do fio do cabelo à sola do pé, utilizando uma única técnica, uma única ferramenta, que favorece com que você possa trazer benefícios aí para seus clientes nos tratamentos de rejuvenescimento, clareamento, hidratação. São inúmeros os tratamentos possíveis que essa técnica vai favorecer para vocês. Quando essa técnica veio para o Brasil, nós conhecemos ela como jato de plasma. O primeiro equipamento lançado no Brasil nacional, ele foi lançado como eletrocautério, né? Ele é eletrocautério e foi vendida a técnica como jato de plasma. Hoje nós sabemos que tem 2 tipos de aparelho no mercado. Um é o jato de plasma de fato e um é o eletrocautério, que não gera o plasma. Mas que lá no início da técnica, quando a gente tinha pouco conhecimento a respeito dela, as pessoas achavam que o eletrocautério fazia o mesmo que o jato de plasma. E é sobre isso que eu quero falar para vocês nesses primeiros passos. É muito importante que você saiba a escolha do seu equipamento, né? Fazer aí a escolha do seu equipamento. Saber o que ele faz, qual que é o mecanismo de ação desse equipamento, porque ele vai favorecer com que você tenha aí resultados ainda mais incríveis, vai fazer com que você possa escolher uma ferramenta que caiba no seu bolso, que tenha um valor acessível para que você possa iniciar a técnica, iniciar aí o seu sucesso nos atendimentos da estética não invasiva, sabendo exatamente qual ferramenta você deve comprar. Então, essa noite eu quero mostrar para vocês quais são os equipamentos que nós temos aqui à venda, quais são os mais populares, quais são os valores, para vocês entenderem aí, para vocês poderem adquirir corretamente o seu equipamento e começar a trabalhar com a técnica. Eu vou lembrar vocês que na primeira aula, quem estava aqui coloca eu, se você lembra da primeira aula, eu coloquei aqui que jato de plasma faz tratamentos estéticos do fio do cabelo à sola do pé. Blefaroplastia não cirúrgica, rejuvenescimento, cauterização de verrugas, telangiectasias, dermatose papulosa nigra, flacidez, melanose solar, estética íntima. Nós fazemos tratamento de rejuvenescimento em diversas áreas, levantamento de glúteos, levantamento de seios. Nós trabalhamos papada, trabalhamos linhas de expressão, linhas profundas, linhas mais superficiais. Tudo isso é possível tratar com jato de plasma. E aí eu mostrei para vocês aonde vocês podem aí começar a faturar 5 mil, 10 mil, 15 mil ou mais na estética não invasiva atuando com um único equipamento. Porque como tem várias possibilidades de utilização, vários tratamentos possíveis, você tem aí uma gama de possibilidades para atuação na estética. E eu falei tudo isso para vocês na aula 1. Hoje eu quero mostrar para vocês que o primeiro passo para você ingressar na atuação do jato de plasma é você adquirir o seu equipamento. E eu já trouxe aqui para você saber que nós temos vários aparelhos à venda no mercado. Nós temos uma gama muito grande de aparelhos importados. Eu, por exemplo, iniciei com um aparelho importado na época, porque quando eu comecei na técnica, não tinha equipamento nacional que fizesse o que o importado faz. O equipamento nacional que foi lançado, naquela época que eu fiz aí, fui uma das pioneiras na aplicação do jato de plasma aqui no Brasil, só tinha aparelhos importados. O nacional, primeiro a ser aí desenvolvido e vendido para a aplicação dessa técnica, foi o New Skin. Ele foi lançado 3 anos depois que eu já estava atuando na técnica. E ele é um eletrocautério, não é um jato de plasma. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essas diferenças entre jato de plasma e sobre o eletrocautério,
que no princípio aí, quando a técnica começou a ser conhecida aqui no Brasil, ele era vendido como jato de plasma, e eu vou mostrar para vocês que eles são equipamentos diferentes e vou falar o porquê. Nós temos uma gama de equipamentos importados, tá? Em utilização no Brasil, são muito utilizados, e nós também temos hoje uma gama muito grande de equipamentos nacionais. Todos eles trabalham pelo mesmo mecanismo de ação. Eletrocautérios nacionais também trabalham pelo mesmo mecanismo de ação que os eletrocautérios importados. Os jatos de plasmas que nós temos aqui nacionais trabalham pelo mesmo mecanismo de ação que o jato de plasma importado. Então, vou falar um pouquinho mais sobre essas tecnologias para vocês. Nós temos valores aí de importados que vão de 200 a R$ 1.200. Essa é a faixa de valores dos equipamentos importados. E dos equipamentos nacionais, nós vamos ter aí valores que vão de R$ 3.400 até R$ 12.000. Nós temos marcas nacionais aí como New Skin, Plasmed, Ijaplasma, Spectra Plasma. São todos equipamentos que fazem a técnica do jato de plasma. E eu vou mostrar para vocês que nós temos eletrocautérios, né, que são parecidos com o jato de plasma. E nós temos equipamentos de jato de plasma que fazem, de fato, a técnica de aplicação do jato de plasma. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nas diferenças que nós temos entre um eletrocautério e um jato de plasma, para você saber o que você está adquirindo para fazer a técnica. Porque quando a gente atua com o aparelho, nós precisamos entender o mecanismo de ação desse aparelho para que nós possamos executar aí a técnica com segurança e livre de intercorrências. Nós temos essas duas diferenças. Ela entrou no Brasil como jato de plasma, mas no início da técnica, o que era divulgado como jato de plasma era o eletrocautério. O eletrocautério, ele é um equipamento que gera um dano térmico, muito parecido com o dano térmico que gera o jato de plasma, que aquece a pele. Ele também gera aquela queimadinha controlada na pele, como o jato de plasma gera. A diferença entre o eletrocautério e o jato de plasma é que o eletrocautério não faz a produção do plasma quando ele está sendo aplicado. Já o jato de plasma, na hora que ele está fazendo o faiscamento dele, ele vai gerar aí o plasma no momento de aplicação. E eu vou falar um pouquinho mais dessas diferenças para vocês. Como você vai identificar um eletrocautério e como você vai identificar um jato de plasma. Eles fazem o mesmo mecanismo de ação térmica, dano térmico, faz a cauterização, faz os mesmos tratamentos estéticos, porém eles têm diferenças, né, na hora de fazer a aplicação, e é importante que você conheça essas diferenças para que você atue com mais segurança aí no seu equipamento. Quais são as principais diferenças entre o eletrocautério e o jato de plasma? O eletrocautério, ele faz uma lesão pouco mais descontrolada do que a lesão do jato de plasma. Se vocês observarem aqui como está nessa imagem, microscopicamente falando, a lesão do eletrocautério ela é um pouco maior, né? Mais irregular. Já a lesão do jato de plasma ela é um pouco mais equilibrada, né? E você consegue controlar melhor esse pós-cicatricial durante aí a aplicação da técnica. Então, quando a gente fala de eletrocautério, você tem que ter um cuidado ainda maior na aplicação dele do que você teria com o jato de plasma. Embora eles sejam muito parecidos, o embasamento deles é parecido, eles fazem os mesmos tratamentos, eles agem por mecanismo de ação um pouco mais agressivo, o eletrocautério, do que o jato de plasma. Então, essa é a principal diferença entre você comprar um eletrocautério, uma canetinha que deve estar à venda aí no mercado, como o jato de plasma, mas é um eletrocautério, e um jato de plasma de fato, um gerador de plasma. Quando a gente fala de eletrocautério, vocês já devem ter visto aí essas canetinhas no mercado aí, né, que vendem aí no mercado. São canetinhas portáteis, elas são consideradas eletrocautério, elas não geram plasma. E aí eu vou falar para vocês como identificar se gera plasma ou não. Essas canetinhas portáteis que vocês podem observar aí no mercado, elas fazem um faiscamento fulgurativo sem gerar o plasma. Ela queima a pele
E essa queimadura controlada, ela vai fazer a retração da pele, vai rejuvenescer também, vai clarear, vai fazer os mesmos benefícios, mas sem gerar o plasma ali durante a aplicação dela. Ela tem uma coloração de foguinho amarelado mesmo, diferente da atuação do jato de plasma, que ele tem aí uma coloração na hora da aplicação meio arroxeada, azuladinha. E aqui eu tenho a aplicação de um jato de plasma para vocês observarem. Vocês podem observar que na aplicação aqui do jato de plasma do equipamento, nós temos um faiscamento mais fininho, mais controlado. Ele vai ionizar o oxigênio do ar durante a descarga de energia dele e essa ionização vai gerar o plasma no local de aplicação. E aí, esse sim é o mecanismo de ação que ficou famoso, né, quando entrou no Brasil. O jato de plasma é uma técnica muito popular aqui no Brasil e fora do Brasil. E essa técnica muito popular pode fazer de você uma profissional de muito sucesso. Porque como é uma técnica muito conhecida, você pode ficar conhecida aí na sua região, né, de atendimento. Eu tenho alunas minhas que estão atuando com jato de plasma e estão sendo reconhecidas profissionalmente, inclusive nas cidades vizinhas. Porque jato de plasma é uma técnica muito popular e essa técnica veio para ficar e te dar muito sucesso. Aí, como eu falei para vocês, a técnica que mais ficou conhecida aí é a técnica fulgurativa, que é aquela que gera um foguinho, um faiscamento que vai fazer uma retração na pele. Que vocês observam aí, né, nos videozinhos que faz a aplicação e já retrai a pele ali no momento da aplicação. A lesão do jato de plasma ela é mais pontual, mais controlada. Elas fazem os mesmos procedimentos. A diferença é que o pós-cicatricial do jato de plasma é um pós-cicatricial mais controlado. Tem menor risco aí de ter um descontrole no processo cicatricial quando a cliente vai para casa. Menor edema, menor eritema, menor inflamação, recuperação mais rápida. O jato de plasma difere nisso no eletrocautério. O eletrocautério faz uma lesão um pouquinho mais desequilibrada, ela gera um pouquinho mais de inflamação, por isso ela tem um time de recuperação da pele um pouquinho maior do que a aplicação do jato de plasma. E isso é muito importante que você saiba quando você está utilizando o seu equipamento, para que você possa utilizar aí da forma correta. Por isso que eu vou mostrar para vocês hoje um treino prático no final da aula, para que vocês observem a aplicação correta, tanto do jato de plasma quanto do eletrocautério, para que você tenha sucesso aí durante a sua aplicação, para que você tenha resultados de sucesso, independente do equipamento que você utilize. Tanto é importante que você tenha um embasamento correto na hora de você aplicar a técnica, e por isso que é importante que você fique aí no final da aula, que eu vou mostrar esse treino prático, é porque se você souber dominar a técnica durante a aplicação, não importa o equipamento que você vai estar utilizando, se é o eletrocautério ou se é um jato de plasma, se você tiver domínio da aplicação fulgurativa, você vai ter resultados de sucesso. Eu trouxe aqui para vocês observarem uma lesão feita com eletrocautério e uma lesão feita com jato de plasma. Esse lado daqui, ele foi feito com a aplicação de um eletrocautério, que é o New Skin nacional, e o outro lado foi aplicada o jato de plasma, tá? Importado. Então, de um lado eu tenho a aplicação do eletrocautério nacional e do outro lado eu tenho um jato de plasma importado. E eu vou mostrar para vocês essa lesão depois de aplicada, cicatrizada. O resultado foi excelente. No lado que eu utilizei o eletrocautério nacional e no lado que eu utilizei o jato de plasma importado. Nós tivemos essa aplicação, o resultado dessa aplicação foi excelente, independente do equipamento que eu estava utilizando. Em cada lado aqui, dessa parte inferior dos olhos, eu utilizei um tipo de equipamento. E nos dois lados eu tive a cicatrização e o resultado foi absurdo. Tanto no rejuvenescimento, quanto no tratamento dessa área de bolsa aqui, né? Dessa área de flacidez de linhas, dessa região inferior dos olhos. Por isso que é muito importante que quando você vai escolher aí o seu equipamento, você saiba que
O sucesso da técnica, ela está aí exclusivamente no seu treino. Você precisa treinar, precisa ter a sua mão precisa para que a ferramenta que você vai fazer aí a aplicação não importe, desde que você saiba fazer aí a aplicação correta, o embasamento correto. Quando eu falo de jato de plasma, às vezes as pessoas podem até se assustar um pouco, porque pode ter visto aí algum caso, né, de intercorrência. Mas eu já quero deixar claro para vocês que eu trabalho com estética há mais de 13 anos, atuante aí forte na estética. Eu nunca tive um único caso de intercorrência, né, com nenhum tipo de técnica. E com o jato de plasma também não é diferente. Eu nunca tive nenhum risco de intercorrências atuando com jato de plasma. Por quê? Técnica correta, se você tiver aí um embasamento adequado, saber fazer uma boa avaliação de pele, saber aplicar essa avaliação, saber aplicar a técnica correta sem gerar inflamação em excesso, tudo isso vai favorecer aí a sua técnica de sucesso e vai te livrar de intercorrências. Eu tenho alunas minhas que atuam aí em região litorânea, que as clientes delas frequentam praias, né? E mesmo assim elas nunca tiveram intercorrências. A intercorrência, ela está relacionada à falta de conhecimento ou à falta de cuidado. Então, se você tem conhecimento e se você tem cuidado, você não vai ter intercorrência. E eu vou dar dicas para vocês essa noite de como se livrar de intercorrências a partir de treinos práticos. Na fulguração, nós temos aí uma corrente, né, elétrica passando pelo equipamento. Essa corrente do equipamento, ela vai dispersar uma energia. Essa energia dispersada, ela aquece a pele, então aumenta a temperatura da pele, ela vai fazer uma queimadura controlada. Quando essa queimadura controlada vai atingir a pele, vai ocorrer essa retração. Essa retração da pele vai trazer inúmeros benefícios, né, de rejuvenescimento, clareamento, né, de melanose solar, vai fazer cauterização de verrugas, vai fazer fechamento aqui de lóbulo, né, de abertura no lóbulo. São inúmeros os benefícios que nós temos aí com a atuação da fulguração. Mas quando a gente faz essa lesãozinha, a gente força o corpo a produzir uma melhora, né, através dessa lesão. Na cicatrização a gente forma colágeno, a pele fica mais firme, mais hidratada, mais vascularizada. Então a pele como um todo ela vai se renovar e vai melhorar, né, depois da técnica do jato de plasma. E o que é legal é que essa técnica ela traz resultados bem rápidos. Com uma única aplicação, depois de 12 dias, que é o tempo que a crosta cai da pele, a pessoa já consegue ver a melhora na pele. Então, por isso que essa técnica é tão popular, tão procurada, porque ela traz resultados muito rápidos. E por isso que você pode ter a sua agenda lotada através dessa técnica. Porque imagina você fazer uma sessão, a sua cliente se olhar no espelho, gostar do que ela tá vendo, as amigas dela vão olhar para o rosto dela e vão perguntar o que você fez na pele, que a sua pele tá tão incrível. Por isso que a técnica do jato de plasma é uma técnica que se propaga muito rápido, que vende rápido e que tem grande sucesso, é um potencial incrível para que você tenha aí uma alta lucratividade, né, nas suas atividades aí, nos seus procedimentos estéticos. Porém, você precisa tomar cuidado. Como ela gera essa queimadinha controlada, para ela trazer toda essa melhora que eu estou relatando para vocês, vocês precisam fazer isso de modo adequado. Eu não posso ficar colocando a minha ponteirinha ali e deixando ela queimar a pele aleatoriamente, sem ter cuidado algum. Eu preciso ter uma técnica de mapeamento do local que eu estou atendendo. Eu tenho que ter aqui um controle desse faiscamento para não deixar essa ponteira muito tempo parada, porque quanto maior é o tempo que essa ponteira fica jateando ali na pele, maior é o risco de você ter intercorrências. Por isso que você precisa se ligar aí no treino de hoje, que eu vou passar para vocês, porque você precisa ter cuidado na hora de fazer a aplicação fulgurativa. Ela traz inúmeros benefícios, mas para que ela seja aí adequada, correta e segura, você precisa saber aplicar a técnica. Aqui eu tenho uma aplicação feita num período, aqui eu tenho uma aplicação que aumentou o período, né, dessa ponteirinha parada, e aqui nessa terceira imagem é a ponteira com maior tempo parada ali. Então pensa assim, quanto maior é o tempo dessa ponteira parada na pele,
maior vai ser o risco de você ter uma lesão descontrolada, um aumento de inchaço ali, um aumento do eritema, um aumento dessa inflamação que pode te gerar intercorrências. Por isso que é importante você saber fazer a técnica adequadamente, porque isso vai te livrar de intercorrências. E para isso, o treino nos seus primeiros passos são muito importantes. Observem aqui uma aplicação para você entender o que é certo e o que é errado. Se eu faço uma técnica, seja com eletrocautério ou com jato de plasma, que vai queimar a pele, fazer uma queimadura controlada, eu tenho que tomar cuidado na hora de eu aplicar. Se eu aplicar vários pontinhos, todos colados um no outro, eu vou ter aí uma lesão bem maior e inesperada. E essa lesão bem maior e inesperada, ela pode gerar aí descontrole no processo cicatricial. Então, essa técnica aqui que faz uma aplicação muito agressiva, com pontinho colado no outro, ela não é legal para você e eu vou mostrar para vocês aí na parte prática dos treinos. Quando eu quero ter uma técnica de sucesso, eu tenho que fazer uma aplicação espaçada. Pode observar que os ponteios estão bem espaçadinhos. Tem um espaço entre um ponteio e outro, né? Um pontinho e outro. Isso vai favorecer com que a pele faça o rejuvenescimento, ela trabalha e a melhora através da aplicação da técnica fulgurativa, mas sem gerar um excesso de inflamação. Essa pele rapidamente vai se recuperar e aí você vai ter uma aplicação que em 7 dias, 10 dias vai estar mostrando para você o resultado. E melhor, vai estar mostrando o resultado para a cliente quando ela se olha no espelho. Aqui eu tenho uma aplicação fulgurativa que a gente chama de full face. Quando eu faço várias localizações aqui, vários locais, né, pontuais na face de uma única vez, a gente chama essa aplicação de full face, em várias áreas do rosto, né, várias áreas pontuais. Aí eu trouxe para vocês observarem a melhora dessa pele. Esse é o antes dela e aqui são as áreas que eu apliquei. Nessa técnica aqui prática, eu utilizei o equipamento importado, tá? Que ele é aí um equipamento gerador de plasma, mas importado. Reparem aqui que eu fiz aqui várias aplicações de harmonização facial para trazer melhora na face, né, na harmonia dessa face. E em 19 dias depois, a pele dela estava totalmente regenerada. Depois de mais ou menos 7 dias, essa crosta aqui gerada na pele da cliente vai cair, tá? Depois que essa crosta cair, a pele dela já apresentará os resultados. Então, os resultados da técnica fulgurativa vão ser aí apresentados para sua cliente em torno de 7 a 10 dias. Porque quando você faz a aplicação, essa pele já retrai e você já consegue ver a melhora em poucos dias depois da aplicação. Por isso que essa técnica é muito popular e todo mundo é apaixonado por ela. Aqui eu tenho a aplicação da técnica fulgurativa utilizando um eletrocautério. Nessa anterior eu utilizei um jato de plasma importado e nessa daqui eu utilizei um eletrocautério nacional de marca nacional, que é o New Skin. Eu utilizei aqui para fazer uma harmonização da mesma forma que eu harmonizei a primeira cliente, eu fiz uma harmonização aqui nessa segunda cliente. Reparem aqui que eu fiz aqui várias adequações aqui na região nasogeniana dela, na região labial, né? Na região dos olhos também, na região de altura das sobrancelhas. Tudo isso foi corrigido através da atuação do eletrocautério. Repare que na primeira aplicação eu tenho uma aplicação um pouquinho mais pontual, porque ela é feita com um jato de plasma. O jato de plasma ele tem uma aplicação um pouco mais pontual, né? A aplicação do faiscamento dele é mais fininha. E aqui eu tenho uma aplicação um pouquinho mais agressiva do que eu teria ali com o jato de plasma, porque eu estou utilizando o eletrocautério. Essa foto foi batida 2 dias depois. 7 dias depois, exatamente 7 dias depois, a pele dela já se apresentava dessa forma, né? Totalmente visualmente recuperada. Para você poder fazer uma nova sessão, é importante você aguardar um período de regeneração dessa pele, que é mais ou menos de 40 dias, independente se você utilize jato de plasma ou eletrocautério. Porém, visualmente, a partir do momento que caem as crostas da pele, a pele já se apresenta assim, totalmente regenerada. E o que eu quero dizer com isso para vocês?
que independente do equipamento que você utilize, se você escolher um jato de plasma, se você escolher um eletrocautério, você tem que ter aí um método de aplicação. Esse método de aplicação vai fazer toda a diferença para você, porque não adianta você só ter o equipamento, né, e saber o que ele faz. Você tem que saber aplicar esse método. E é isso que eu quero mostrar para vocês durante essa semana. A nossa última aula será de método, de como fazer a aplicação do método correto para você ter sucesso e resultados impressionantes como esses que eu estou apresentando para vocês aqui em 7 dias. E aí eu quero que vocês pensem um pouco, para quem está iniciando aí a atuação. Ah, mas eu estou começando agora, né? Eu começo aqui, eu nunca trabalhei com jato de plasma, eu estou começando do zero. Saiba que mesmo que você esteja começando do zero a sua carreira aí do jato de plasma, você vai conseguir executar trabalhos de excelência na atuação, né, dos seus tratamentos estéticos não invasivos. Imagina você ter uma técnica assim de harmonização facial completa como essa aqui, usando um único equipamento, que em 7 dias a pele da sua cliente estará zerada, sem nenhuma marca, sem nada. Em 7 dias você tem essa harmonização completa, feita aqui com o aparelho, e aí a sua cliente vai ficar encantada, porque isso não vai afastar ela da rotina diária dela, e ela vai ver os benefícios ocorrerem em pouco tempo, em poucas sessões. Isso é encantador. E para você que está começando do zero, saiba que é possível que você tenha esses mesmos resultados. Se você tiver uma metodologia, um método para ser aplicado na hora de você fazer aí o seu planejamento, né, no atendimento do jato de plasma. Ah, mas por onde eu posso começar? Você pode começar pelos tratamentos mais populares. Eu tenho alunas minhas que começam aí pelo rejuvenescimento facial, que podem começar aí pela despigmentação de tatuagens ou de micropigmentação de sobrancelhas. Elas começam pela remoção de pequenas verruguinhas, né? Na região de pescoço, na região do rosto, na região axilar, ou trabalhar aí com melanoses solares. Então, tem como você começar de uma forma mais tranquila na atuação do jato de plasma. Nós temos inúmeras possibilidades da utilização do jato de plasma, mesmo que você não seja aí uma aplicadora de jato de plasma. Eu nunca ouvi falar de jato de plasma na minha vida. Você consegue atuar com jato de plasma e com sucesso, porque você pode fazer, por exemplo, os tratamentos mais populares, mais procurados. Eu tenho alunas minhas que começaram só com a remoção de verrugas, tenho alunas minhas que começaram só com o tratamento de rejuvenescimento, blefaroplastia não cirúrgica, tratamento de linha nasogeniana, com tratamento de rejuvenescimento nas áreas da face. E tem alunas minhas que começaram, por exemplo, até elas perderem o medo, fazer despigmentação de sobrancelhas, né? Despigmentação de tatuagens. Então, tem áreas que são populares, que são simples para que você possa iniciar a sua atuação de uma forma segura. E aí, conforme você vai ganhando segurança, você vai abrindo o seu leque de atendimentos aí para outras áreas também. São muitas áreas que a gente pode atuar com jato de plasma. E aí, quanto que você pode faturar? Quanto que eu posso cobrar numa sessão? Vocês viram ali que eu coloquei aqui essa harmonização facial full face. O valor para você cobrar de uma harmonização como essa aqui na face completa, que eu mostrei para vocês aqui dessas duas clientes, o valor dela está entre R$1.000 e R$1.200 a aplicação por área, tá, facial. Ah, eu vou trabalhar só a área dos olhos. É R$500 só na área dos olhos. Aí você pode aplicar por área de aplicação e por área facial você vai tirar aí mais ou menos R$500. Imagina que em uma única sessão você tire R$500. Se você tem aí o desejo de ingressar na atuação do jato de plasma, saiba que é possível, porque com 10 atendimentos aí no mês, você já vai cobrir todas as suas despesas de início na técnica. Facilmente você faz aí 10 atendimentos, né? Ou 10 áreas aí no mês. Faz até bem mais do que isso. Então, você tem que saber que é possível você ingressar na atuação do jato de plasma de uma forma econômica, porque você vai investir num único aparelho, mas esse único aparelho vai possibilitar que você trabalhe diversas áreas, né, de atendimentos na estética não invasiva, com resultados rápidos e que você vai conseguir ver esse retorno bem rápido. Na área corporal, qual que é a média de aplicação? Porque nós também podemos trabalhar
em diversos tratamentos estéticos corporais, né? Estrias, por exemplo, é um deles. A gente pode trabalhar também em cicatrizes. São várias as possibilidades de utilização também na região corporal. E para trabalhar em região corporal, você cobra uma média de R$600 por área corporal. Então, imagina aí você fazer uma aplicação e tirar esse valor. É um valor bem alto, a aplicação é bem rápida e você consegue rapidamente aí recuperar o seu investimento inicial para você atuar na técnica da estética não invasiva. E nós temos várias possibilidades de utilização com a técnica do jato de plasma. Vocês viram aí que eu mostrei para vocês na aula 1, mostrei no começo, que são vários atendimentos possíveis na área facial, na área corporal, na estética íntima. Dá até para você fazer tratamentos capilares e até de micose de unha, verruga plantar. Então, em áreas da podologia, a gente consegue atuar com jato de plasma. Então, você pode começar, por exemplo, com os tratamentos mais populares, né? Para você ir perdendo aí o seu medo e ganhando segurança. E depois você pode vir aqui a ser uma especialista de várias áreas de atendimento aí do jato de plasma. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que a gente pode fazer diversas associações estéticas. Então, se você já é da área, por exemplo, você tem uma vantagem muito grande, porque você vai conseguir associar diversas atuações suas aí da área da estética com o jato de plasma, tá? Isso você vai fazer as suas associações, vai complementar ainda mais os seus resultados e vai ter ainda mais clientes na sua agenda. Eu quero mostrar para vocês agora a metodologia que eu utilizo para treinos. É muito importante que você saiba, né, fazer o seu treino prático ali, para que você tenha uma aplicação segura. Como eu falei para vocês, vocês podem escolher um eletrocautério ou podem escolher aí um jato de plasma. O que vai fazer a diferença para vocês é terem um método para aplicar a técnica. Se você tiver esse método, você vai se livrar de intercorrências, você vai conseguir fazer associações inteligentes para você ter o melhor resultado e você vai conseguir ter aí um resultado que vai impressionar as suas clientes, que vai manter a sua agenda lotada e vai trazer muito mais clientes para você através da sua atuação de sucesso. E um dos primeiros passos para você obter isso é você fazer o seu treino prático. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Eu vou mostrar para vocês e vou falar aqui com vocês. Já aproveita, já curte a live aqui. Já coloca aqui para mim quem vai participar da aula 2. Se você está gostando da aula, coloca aqui para mim que eu quero saber se você já está gostando dessa aula. Aproveita e curte aqui essa aula para mim. Eu quero mostrar para vocês um treino prático, tá? Seguro, que vai fazer com que você tenha uma técnica fulgurativa de sucesso. É importante que você possa fazer os seus treinos aí, tá? Em texturas diferentes. Eu gosto sempre de apresentar para as minhas alunas a aplicação em texturas diferentes. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a aplicação do jato de plasma e do eletrocautério. Em ambos os aparelhos é importante que você faça treinos práticos, porque isso vai te dar segurança, vai fazer com que você tenha uma técnica segura na aplicação, vai fazer com que você perca o medo de aplicar a técnica e vai fazer com que você tenha maior resultado, porque você vai ter aí uma aplicação mais pontual. Você vai saber que em peles mais maduras, a gente tem que tomar cuidado com o nível de fulguração utilizada a partir dos treinos. Vocês podem observar que eu utilizei uma laranja no início. Ó, tô usando uma laranja para fazer o treino. Os meus pontinhos, eles estão separados para evitar aí uma maior inflamação na pele. E aí eu troco a textura desse treino. Eu começo a treinar na textura de um tomate, por exemplo. Esse treino em texturas diferentes, ele vai favorecer com que você tenha precisão, tanto numa pele mais espessa, numa pele mais madura, ou numa pele mais sensível. Porque aí você vai saber exatamente a fulguração, o nível de fulguração que você tem que aplicar ali. Nós não temos uma fórmula universal para fazer a aplicação da fulguração. Nós precisamos fazer aí a aplicação
de uma forma em que você não fique com a ponteira parada no local. Você tem que movimentar a ponteira, né? Disparar e movimentar para que você evite ficar com a ponteirinha no local. Esse ficar com a ponteirinha no local, como eu mostrei lá atrás para vocês, pode gerar uma queimadura em excesso. E isso é muito perigoso, principalmente para quem está iniciando na técnica. Por isso que é importante você fazer esse treino que eu estou demonstrando aqui para vocês. Ele é muito importante para que você tenha uma mãozinha leve, precisa e rápida. Porque você não pode ficar aí muito tempo fulgurando no local. Repare que eu estou aplicando a técnica, ó, mostrando para vocês, com diferentes aparelhos. Vocês viram que no começo eu comecei a aplicar com uma canetinha portátil, né? Agora eu já estou usando agora um equipamento de mesa nacional. Esse equipamento aqui é o New Skin. E em todas as aplicações, repare que independente do equipamento que eu estou utilizando o mesmo treino. A mesma velocidade de aplicação eu estou colocando aqui. A minha mão está na mesma agilidade. Eu estou fazendo o mesmo espaçamento. Por que é importante isso? Porque independente do equipamento que você tenha, você tem que ter a mesma precisão na hora de você aplicar. Porque o equipamento gera um mecanismo de ação bem parecido. Um gera plasma, o outro não. Mas os dois vão fazer um aquecimento na pele. E esse aquecimento vai fazer com que você tenha aí os benefícios da técnica fulgurativa. Agora eu estou utilizando o Plasmed, que é esse equipamento aqui, que é um jato de plasma. Reparem que eu também faço a aplicação pontual. Eu levanto a minha ponteira e vou para outro local. Eu tenho um espaçamento mais ou menos planejado com todos os equipamentos. Eu vou fazer esse espaçamento entre os meus ponteiros. Por que é muito importante isso? Porque essa agilidade vai favorecer com que você não tenha intercorrência e não atue em excesso aí nessa queimadura. Repare que com o jato de plasma, a ponteirinha faz uma aplicação um pouquinho mais pontual, menos agressiva do que os equipamentos que eu estava utilizando antes, por ser eletrocautério. A pele cicatrizada depois da aplicação, tanto do eletrocautério quanto com o jato de plasma, como eu mostrei para vocês anteriormente, técnica feita corretamente, a cicatrização ela é ótima e você não vai saber identificar se ela foi feita com eletrocautério ou com jato de plasma. A diferença do jato de plasma para o eletrocautério é a cicatrização. O jato de plasma, por ele gerar plasma na hora de fazer a aplicação, ele vai gerar o maior nível de hidratação da pele, vai equilibrar melhor a membrana celular e vai trazer um pós-cicatricial mais tranquilo para essa aplicação. Reparem que eu apliquei em várias texturas também o jato de plasma e agora eu estou aplicando aqui no dorso da minha mão. Eu sempre falo para as minhas alunas, apliquem em frutas. Quando você se sentir segura, apliquem em você mesma. E depois que você se sentiu segura, passou pelo processo de cicatrização, sabe exatamente todas as fases que a sua cliente vai passar, aí você passa a aplicar a técnica em pessoas próximas a você. São seus familiares, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima, uma amiga. Então, primeiro você faz o seu atendimento em frutas, né, para ganhar segurança. Depois que você ganhou segurança, você faz a aplicação em você mesma. Depois que você fez a aplicação em você mesma, você começa a aplicar em pessoas próximas para você fazer o portfólio de trabalho, né? Arrecadar resultados para você apresentar. E aí depois você começa a atender os seus clientes de uma forma mais segura, né? Já segura de si, do que você está fazendo e já com resultados para você comprovar aí a sua excelência nos atendimentos. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloca aqui para mim se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você. Coloca aqui para mim que eu quero saber. E eu quero convidar vocês aí para participar da nossa aula 3. Ela vai ser muito importante porque é nela que você vai dar os primeiros passos. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês
quais são os produtos que vocês vão precisar para utilizar, né, no início aí da aplicação do jato de plasma. Eu vou fazer uma aplicação que é muito popular, que as mulheres procuram bastante, mulheres que usam brincos mais pesados, que tem um excesso na abertura aqui do lóbulo, né? E aí precisam fazer esse tratamento de fechamento desse excesso de abertura. É muito legal porque é bastante procurado. A maioria das mulheres tem esse problema. E eu vou mostrar para vocês. É uma aplicação simples, prática, e que vocês vão gostar bastante da forma como eu vou mostrar para vocês. Uma forma descomplicada e modelo real para vocês observarem. E eu aplico com aparelhos diferentes, o que é bem legal, para vocês entenderem que não importa o equipamento que você esteja utilizando, se você tiver um método nessa aplicação, você vai ter sucesso aí na atuação do jato de plasma. Mesmo que você esteja aí utilizando um eletrocautério ou um jato de plasma, você vai entender que método faz toda a diferença na hora de você fazer a sua aplicação. Então participa da aula de amanhã, ela vai ser muito importante. Mais importante que a aula de amanhã ainda vai ser a aula do método da aplicação do jato de plasma, que é a nossa última aula. Então participa dessa semana, porque ela vai ser importante para compor aí o seu conhecimento. Já curte aqui para mim essa live, se você está presente aqui, já curte bastante. Fica ligadinha lá no seu WhatsApp, que todas as informações vão ser enviadas para lá. E eu quero falar para vocês que, se você tiver alguma dúvida a respeito dessas aulas que eu apresentei para vocês, a primeira aula ou essa aula 2, é só você mandar um direct para mim lá no meu Instagram. Então já me segue aí no Instagram, já curte aqui a live, acabou a live, já corre lá e me segue no Instagram e pode deixar a sua perguntinha para mim, que vai ser um prazer te responder. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e dizer que é muito importante que vocês estejam aqui adquirindo conhecimento, porque pode transformar a sua vida aí, transformar os seus atendimentos, a sua lucratividade aí na área da estética não invasiva. Então participa de todas as aulas, que vai ser aí um divisor de águas para vocês. Ó, grande beijo. Tendo dúvidas, coloca lá para mim no meu Instagram, que nós estaremos de plantão aí a semana toda para te responder. E eu espero que todas vocês estejam aqui na nossa aula 3, que vai ser o nosso atendimento prático em lóbuloplastia não cirúrgica. Grande beijo, até mais! Quando eu conheci seu curso, eu estava procurando alguma coisa que me completasse, algo novo, algo que fosse também melhorar a questão da renda. Esse período da pandemia foi muito difícil. Eu acho não só para mim, mas para muitas pessoas. Eu tenho um filho autista, é apenas eu e ele. Seu curso, eu começava a estudar. Quantos anos tem seu filho? Tem 3 anos e meio. Ah, ele é pequenininho. Muitas noites eu começava a estudar 11, ia terminar 2 da manhã, começava às 23 horas, por aí, terminava às 2. Eu fiz seu curso uma boa parte durante a madrugada. Nós, mulheres, sabemos que temos trabalho, temos casa, geralmente tem filho, e uma das coisas boas do curso online é justamente isso, a flexibilidade de hora. Qualquer tempo, como são partes pequenas, vídeos curtos, dá para fazer 1 hora, 2, tranquilamente, e não se tornar uma coisa pesada. Sim. Então, isso é muito importante para quem tem a vida corrida. E uma coisa que eu posso lhe dizer, eu agradeço muito a você, porque se não fosse o jato de plasma, hoje eu não estaria dando conta das minhas obrigações financeiras. Eu agradeço muito por isso. Eu até de chorar, me emociono. Verdade, minha Eu estou falando de todo o coração. Eu agradeço muito. Porque se não fosse essa inovação, eu não sei se em todo esse período que a gente está vivenciando agora, se eu tinha dado conta de tudo, que nem graças a Deus eu estou dando, justamente por isso. Por ser uma coisa de inovação e com resultados. Oh, meu amor, que linda ver você falar assim.
o meu coração tá aqui, ó, explodindo de alegria, assim, porque eu oro por vocês, assim, toda vez que eu tô em oração, saiba que vocês estão na minha oração, porque eu acho, assim, que Deus, ele dá dons para nossa vida, e esses dons, eles nunca são em vãos, e a gente não sabe, às vezes, por que você gosta tanto de alguma coisa, às vezes você gosta tanto de algo, e você nem tem noção. Além de seu curso ter um custo muito bom, de verdade, seus cursos, né, que você dá vários, tem um preço acessível, e a rentabilidade você tira na primeira pessoa você já tira, porque hoje eu cobro, não é falando, né, mas hoje eu cobro, para fazer uma harmonização com jato de plasma, eu cobro R$1.000 no rosto todo, e as pessoas dão, assim, sorridentes, R$1.000 que eu cobro. Minhas clientes são super satisfeitas. Podem olhar meu Instagram, Viviane da Rocha, pode procurar lá que vocês vão achar de Medina. Tem todos os meus procedimentos. Dão resultados sim. Sucesso, é maravilhoso a técnica. Às vezes eu comparo até algumas aplicações de Botox, eu vou muito mais além. Eu tenho uma sobrinha que faz orofacial, ela não é daqui de Medina, mas ela faz orofacial. E eu tenho técnicas minhas com meu jato de plasma, fica muito melhor do que, às vezes, com aplicação. A glabela, aqui assim, das rugas. Eu vejo o trabalho do jato de plasma muito mais gratificante, muito mais... o resultado é fantástico. Mas é tanto que eu já tendo mesmo minhas clientes fazendo uma blefa, fazendo rejuvenescimento facial, eu faço seio, faço... jato de plasma, faço plasma elétrico, faço microagulhamento, tudo que já tem no curso aí, eu já trabalho legal. Então, e assim, eu não faço de pessoas para fazer de modelo, para experiência, não. Eu já estou fazendo mesmo para ganhar o meu dinheiro, eu estou fazendo para o cliente mesmo, porque assim, isso, é como meus clientes dizem assim, eu digo, ó, eu estou aprendendo isso, ainda não tenho muita prática não, mas vai... Aí meus clientes olham para mim e dizem assim, pô, Mari, você já é uma profissional que a gente conhece, eu confio, então pode vir que eu vou fazer sim. E aí pronto, e é assim, eu tô gostando muito, tô assim, seu curso é muito bom, eu nunca quis fazer um curso online, e fiz comecei a fazer aquele de iniciante, achei legal. Aí fui para a academia e estou gostando muito, porque assim, é um curso que é muito fácil de você pegar. Você está sempre ali assessorando, né? E as outras pessoas da sua equipe estão assessorando. Você está sempre também se comunicando, se a gente procura você responde tudo, dá um auxílio. Você vê que de vez em quando eu mando uma foto, ou então tiro uma dúvida, eu queria fazer isso, como eu ainda não tenho muita experiência, estou começando agora, então claro que eu preciso tirar minhas dúvidas. Quando eu estou com uma dúvida, eu digo, poxa, será que eu vou fazer o microagulhamento antes do plasma elétrico ou depois? Eu digo, olha, deixa eu perguntar a ela, porque não pode ficar com dúvida. Isso mesmo, Márcia, tá certinha. O que você achou? Não, eu vim do zero mesmo. Eu comecei a aprender nos seus cursos. E eu me sinto pronta para trabalhar. Oh, eu me sinto pronta para trabalhar. O curso online me deu o embasamento que eu acho que eu preciso, porque eu sou muito meticulosa. Então, se eu não me sentir completamente segura de que eu não vou prejudicar quem eu estou mexendo, eu não faço. Hoje, o que sentar na minha cadeira eu faço com tranquilidade. E o curso é online. E eu não sabia nada, absolutamente nada. Né? Eu comecei do zero com você. Eu comecei a fazer a pós, aí fui gostando, fui me encantando, só que aí eu achei que eu precisava de cursos livres. E foi bem na pandemia. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer para fazer cursos? Aí comecei a procurar, comecei a pesquisar. Como eu sou enfermeira obstetra, já trabalhava com gestantes, aí vem aquela questão de melasma, né, de clareamento. Aí eu comecei a procurar. Aí procurei na internet, comecei a pesquisar um pouquinho, porque também a gente não pode fazer o curso com qualquer pessoa, né? Então a gente tem que saber a procedência, porque às vezes tem cursos à distância que quando você vê, você diz, meu Deus, é só balela, né? Só sem futuro nenhum.
Então, comecei a pesquisar, comecei a ver e vi que era uma coisa séria. Aí foi quando eu fiz o de iniciante, gostei. Fiz o de academia, gostei. Aí fiz o de microagulhamento, gostei. E assim vamos fazendo. Olá, pessoal. Eu sou Vânia Rocha, sou esteticista e micropigmentadora. E hoje eu vim falar com vocês sobre o curso de jato de plasma da Belo Olhar Cursos. Gente, eu trabalho na área da estética há mais de 10 anos, mas eu buscava um procedimento que fosse aumentar o meu faturamento, né? Que fosse alavancar os meus atendimentos. Então, fiz uma pesquisa e eu vi que o que estava em alta é o jato de plasma, né? Hoje é o queridinho do momento. Ele nos possibilita fazer vários atendimentos e as pacientes sempre procuram. Então, eu fiz o curso de jato de plasma com a Eliane, da Belo Olhar Cursos, e eu simplesmente amei. Foi uma experiência maravilhosa. A Eliane, ela é uma ótima professora. O curso tem muito conteúdo e ela dá um suporte, assim, inédito. Só ela mesma que dá esse suporte, tá? Já fiz vários cursos e ninguém dá suporte igual ela não, gente. Então, eu super indico. Ela sempre responde todas as perguntas, ela tira todas as dúvidas e então eu super indico. Hoje, com os procedimentos de jato de plasma, eu faturo 3 vezes mais o que eu faturava antes. Então, super indico para vocês e logo nos primeiros procedimentos, vocês já vão retirar o que você gastou, o que você investiu. Então, boa sorte, faz o curso e com certeza você vai conseguir faturar muito. Boa sorte! Então, para mim foi um curso maravilhoso, né? Eu aprendi em todas as áreas, até coisas que eu tinha dúvida. Fora do jato de plasma, dentro da estética, eu tive mais conhecimento. Para mim foi, facilitou a minha vida como um todo, em questão de peeling, em questão de melasma, em questão de várias partes, porque aborda tudo, né? Boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Karina Liberato e eu estou aqui para falar para vocês sobre o Instituto Belo Olhar, da professora Eliane Lima. Vocês vão ver, vocês vão amar. Um curso melhor que o outro, já tem diploma, né? Eu estou fazendo, o meu é jato de plasma avançado, tá bom? Mas tem muitas outras opções também, né? Tá sendo um prazer enorme estar estudando lá. A professora é super atenciosa, né? As horas que você mais precisa ali, não precisa ficar desesperado. No início eu entrei assim e pensei, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E assim, apesar da quarentena, eu quero falar para vocês que dá uma super renda, né? Uma renda extra para nós, né? Então assim, vocês vão amar, né? Então assim, eu super indico a Belo Olhar, tá bom? É um instituto maravilhoso, vocês vão amar sim, viu, gente? Corre pra cá, né? Não fica perdendo tempo procurando. Foi o que aconteceu comigo, eu procurei, mas graças a Deus eu encontrei, né? E eu estou super satisfeita, né? Tem me ajudado muito mesmo, né? Ela é super atenciosa, tá? Então, vale a pena investir, né? E assim, são valores super acessíveis também, né? É um valor acessível, os pacotes, assim, é muito bom, vocês vão amar. Eu super indico, então corre pra cá, né? Vem fazer parte da turma com a gente também, os alunos, né? A troca de ideias, informações. Então, gente, corre, que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo, ficam com Deus.